Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto no setor de seguros na Bolsa, porque, olha, a situação lá está bem curiosa. Curiosa é uma boa palavra. A gente tem um cenário de grandes contrastes, né? Exato. De um lado, você tem aquelas gigantes líderes de mercado que parecem estar com o freio de mão meio puxado, sabe? Os números vêm fracos. Uhum. E do outro, tem empresas acelerando forte, inclusive uma que, bom, estava praticamente ressurgindo das cinzas e surpreendendo todo mundo. Pois é. A nossa ideia aqui é tentar entender o que está por trás dos resultados de 4 das principais empresas do setor. O que isso tudo sinaliza, né? É isso. E o mais legal é que não é só olhar o número final, o lucro. Vamos tentar decifrar a tese de investimento de cada uma delas. O que seria essa tese? É o que o mercado espera de cada uma, sabe? Embora atuem no mesmo setor, cada uma tem uma proposta totalmente diferente hoje. Uma é crescimento, a outra é dividendo, a outra é uma aposta de risco. Entendi. Cada uma é um jogo diferente. Exatamente. Bom, então vamos começar pela líder, a Porto Seguro. A empresa que mais deu retorno no setor nos últimos 5 anos, uma máquina. Mas parece que essa máquina deu uma engasgada, não é? Deu uma engasgada sim. Os dados de novembro, que já são uma prévia do resultado de fim de ano, vieram bem fracos. Quão fracos? Olha, enquanto o mercado de seguros no geral cresceu quase 10%, os prêmios da Porto, eles caíram 5%. Prêmios emitidos é basicamente o faturamento, certo? Que ela vendeu. Isso, é o total que ela recebeu pela venda das apólices. Então pensa assim, o bolo do mercado cresceu, mas a fatia da Porto diminuiu. É um sinal clássico de perda de mercado. Principalmente no seguro de carro, que é o forte deles. Exato. Espera um pouco. Uma coisa que sempre me chamou atenção na Porto é a volatilidade da ação. A gente vê uma queda e pensa, opa, oportunidade. Mas o histórico dela, às vezes, assusta. Assusta mesmo. É normal uma empresa desse tamanho ter quedas de 40% do topo. Parece uma montanha-russa. Essa é a pergunta-chave para entender a Porto. E a resposta é, sim, é relativamente normal no histórico dela. Quedas de 40% a 60% não são raras. Mas por quê? Porque o negócio principal dela, o seguro de carro, é super sensível à economia. Quando a renda aperta, a guerra de preços fica brutal, as margens caem e o resultado sofre muito. Entendi. E trazendo isso para os números de hoje, como ficaria? Bom, hoje a ação está ali na casa dos R$ 46. Se a gente pegar um desses padrões históricos, uma queda de 40% do último pico, o preço poderia buscar a região dos R$ 33. Uau. Isso seria uma queda adicional de quase 28% a partir de agora. Não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas o investidor precisa saber que esse tipo de movimento faz parte do DNA da ação. É uma ótima empresa, mas tem que ter estômago para ser sócio. Exatamente. Uma coisa é a qualidade da empresa, outro emperamento da ação. Perfeito. Bom, então se a Porto está sentindo a pressão, a história da BB Seguridade parece que engatou a marcha ré de vez. A situação lá é bem mais dramática, certo? Ah, muito mais. Os números de novembro foram, assim, um desastre em quase todas as linhas. Tipo, O seguro rural, que é o principal negócio deles, teve uma queda de 20% nos prêmios. 20%. 20%. O seguro de vida, o segundo mais importante, caiu 9,4%. O prestamista, o terceiro, desabou 10%. Nossa. No geral, a queda da BB Seguridade foi de quase 14%, enquanto o mercado, como a gente falou, crescia 9%. É um desempenho muito, muito ruim. Mas e a tese de que ela é uma grande pagadora de dividendos? Isso não ajuda a segurar a ação? Ajuda, mas a que custo? A tese de investimento para a BB Seguridade mudou da água para o vinho. Como assim? Ninguém mais espera crescimento forte da companhia. A conversa agora é só e exclusivamente sobre dividendos. E a projeção é boa? A projeção para 2026 é de um retorno em dividendos acima de 12%. É altíssimo. E é isso, e só isso, que está segurando o preço da ação. Mas essa tese de dividendo na BB Seguridade não é meio que uma armadilha? Uma empresa que não cresce e só distribui lucro, no fundo ela não está se canibalizando? Essa é a crítica perfeita, essa transformação dela numa vaca leiteira de dividendos, isso é um sintoma.
Sintoma de quê? Do possível esgotamento do modelo de distribuição dela, que é exclusivo pelo Banco do Brasil. Eles estão basicamente dizendo para o mercado, olha, nossa capacidade de crescer como antes acabou, então vamos devolver um máximo de caixa para vocês. Ela virou quase um título de renda fixa com um pouco mais de risco. Exatamente isso, não é mais uma tese de crescimento. Ok, então saímos de um cenário de marcha ré, mas o setor não está todo parado, né? Tem gente acelerando. E a Caixa Seguridade parece ser o melhor exemplo disso. Exatamente. A Caixa Seguridade é a outra face da moeda. Ela tem conseguido entregar um crescimento, assim, muito robusto. E onde ela está crescendo mais? Nos negócios de acumulação, tipo previdência e capitalização, as reservas cresceram 15%. No seguro habitacional, que é o carro-chefe, o crescimento continua forte, acima de 2 dígitos. Sei. E o seguro residencial, esse disparou 21% em novembro. São números excelentes. Mas o que a Caixa está fazendo de tão certo que a BB Seguridade não consegue? As duas dependem do balcão do banco para vender, né? É uma ótima pergunta. Parte da resposta está no foco. A Caixa domina o seguro habitacional, que está ligado ao financiamento imobiliário da Caixa Econômica, um mercado que se manteve muito aquecido. Enquanto o da BB, O principal da BB, o rural, sofreu com a quebra da safra, queda de preço de commodity e parece também que a execução comercial na Caixa está mais eficiente. Ela está conseguindo o equilíbrio que o mercado adora, crescimento e dividendos. e aquele ponto do seguro prestamista, que caiu 50%, isso não preocupa? Preocupa menos do que parece. Essa queda no prestamista é um problema setorial, sabe? Afetou todo mundo depois de uma mudança na regulação. Não é uma fraqueza só da Caixa. Ah, entendi. No geral, então, a performance dela continua bem sólida. Muito sólida. É um destaque positivo no setor. Certo. E se a Caixa é a história de sucesso consistente, a IRB Brasil é o roteiro de cinema. É a grande virada que o mercado está de olho. Sem dúvida. É a história mais surpreendente. Mas antes, é super importante lembrar, a IRB não é uma seguradora comum. Certo. Ela é uma resseguradora. Que é? A seguradora das seguradoras. De forma simples, quando a Porto regula uma fábrica gigante, o risco é de centenas de milhões. É demais para ela segurar sozinha. Então ela passa uma parte desse risco para a IRB. A IRB é quem segura os riscos mais pesados do sistema. Entendi. E depois de anos de prejuízos, escândalos, quais são as boas notícias que estão animando tanto o mercado com ela? Foram duas coisas principais bem recentes. Primeiro, a empresa divulgou o relatório mensal com resultado de subscrição. Que é o lucro da operação de seguros, certo? Isso, o lucro da operação em si. E veio em mais de 100 milhões de reais. Um número muito bom que confirma a melhora. E a segunda? A segunda fez mais barulho. Foi um relatório do Citibank recomendando a compra da ação, elevando o preço-alvo de R$ 58 para R$ 60 reais, e classificando a IRB como a principal escolha deles no setor. Uma virada em tanto, hein? Uma virada e tanto. E o que o banco viu para justificar esse otimismo todo? Basicamente, a projeção de lucros. Eles esperam que o lucro da IRB cresça 40% em 2025 e mais 15% em 2026. E com lucro. Vem a possibilidade de voltar a fazer o que todo acionista gosta, pagar dividendos. Essa notícia foi o gatilho para a alta. Ok, dividendos. Vamos tentar traduzir isso para o bolso do investidor. Qual é a história que esses números contam? A história é de uma evolução gradual, com um potencial bem interessante no final. A gente pode pensar em 3 cenários, ou capítulos. Vamos lá, capítulo 1. O primeiro, um cenário conservador para 2025. A empresa voltaria a pagar um dividendo, mas seria algo mais simbólico. Um retorno de, talvez, 3% ao ano. Só para dizer, estamos de volta ao jogo. Ok, um começo tímido. E o segundo capítulo? O segundo, já para 2026, seria o cenário base do mercado. Com o lucro crescendo, mesmo distribuindo uma fatia pequena, o retorno em dividendos já pularia para casa dos 4%, talvez um pouco mais. Já começa a ficar mais atrativo. Uhum. E o cenário otimista? Se tudo der muito, muito certo. No otimista, também para 2026, com a casa já arrumada, ela poderia ser mais generosa e distribuir uma fatia maior do lucro,
algo mais perto do que as outras fazem. E aí o retorno seria de quanto? Aí o retorno em dividendos para o acionista poderia saltar para mais de 7%. A aposta é nessa evolução, de 3% para mais de 7% ao longo do tempo. É um potencial enorme, mas parece bom demais depois de tudo que a empresa passou. Onde é que está o risco? O risco é gigantesco e não pode ser ignorado. Investir na IRB hoje é tipo comprar um ingresso para um filme de suspense. A história é boa, o final pode ser incrível, mas você tem que estar preparado para tomar uns sustos no caminho. Entendi. É fundamental lembrar que essa ação já caiu mais de 95% da máxima histórica. Quem investiu no topo perdeu quase tudo. Por mais que a recuperação pareça encaminhada, ela ainda é uma tese de altíssimo risco. Fica claro? Então, para a gente amarrar tudo. Um setor, 4 empresas, 4 universos paralelos. Como a gente poderia resumir a proposta de cada uma hoje? Acho que dá para criar 4 caixinhas bem definidas. A primeira é a Porto Seguro. É a tese da qualidade. Você compra uma empresa líder com um histórico fantástico, mas... Precisa aceitar a volatilidade. Exato. A segunda, Caixa Seguridade. É a tese do equilíbrio. Ela entrega as duas coisas, crescimento forte e bons dividendos. E as outras duas, que são os extremos dessa história. Pois é. A BB Seguridade virou a tese de renda. O foco é puramente receber um dividendo muito gordo em 2026, sem esperar crescimento. E por último, E por fim, a IRB Brasil. É a tese da recuperação. A aposta na virada. É a que tem, de longe, o maior potencial de valorização se tudo der certo, mas também o maior risco de tudo dar errado. 4 perfis de investimento muito claros. De fato, uma para cada tipo de estômago, né? Exatamente, e isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O negócio de uma resseguradora como a IRB é, na essência, absorver os riscos mais extremos da sociedade. Furacões, enchentes, pandemias. Num mundo onde esses eventos climáticos e crises parecem cada vez mais imprevisíveis, como o mercado vai precificar esse tipo de risco no futuro? Boa pergunta. Se a IRB conseguir atravessar um grande desastre desses e honrar seus compromissos, isso pode ser a prova final da sua solidez. Mas a pergunta que fica é: esse risco extremo de um evento cisne negro já está refletido no preço da ação hoje ou ainda é uma bomba relógio silenciosa? A questão que os dados colocam na mesa é bem clara, né? Onde é que está o valor de verdade? Numa fortaleza que paga dividendos altos, mas cujas muralhas começam a rachar. Ou numa empresa que ressurge das cinzas, prometendo um crescimento espetacular, mas com um passado que, bom, assusta um pouco. Olha, para mim, a discussão começa e termina na segurança da renda. Eu defendo que, no cenário atual, o investidor deve se ancorar nos dividendos robustos e principalmente previsíveis da BB Seguridade. Pois é, e do meu lado eu vou argumentar que a verdadeira oportunidade está na valorização do capital. O potencial de crescimento da IRB Brasil, mesmo com toda a volatilidade, supera de longe a segurança aparente de um dividendo que pode estar ameaçado. Vamos aos fatos, então. A BB Seguridade não vive seu melhor momento operacional, isso é verdade. A empresa teve uma queda de quase 14% nos prêmios emitidos, que, para o nosso ouvinte entender, é o valor total que ela vendeu em seguros num período. E isso enquanto o mercado como um todo cresceu 9%. Mas a tese aqui não é sobre crescimento, entende? É sobre remuneração. Num cenário de juros ainda altos no Brasil, você travar um retorno com dividendos projetado acima de 12% é uma âncora de rentabilidade. O dividendo é o que sustenta a ação. Certo. Olha, eu não compro muito esse argumento de âncora. Para mim, isso parece mais um navio pesado com um pequeno furo no casco, sabe? Meu foco está na IRB Brasil. Sim, a empresa vem de uma queda histórica de mais de 95%. Ninguém nega isso. Mas o momento é outro. A IRB já está dando lucro consistente e a projeção é de uma virada forte. O Citi, por exemplo, elevou a empresa para sua principal escolha no setor com um preço-alvo de R$ 60. A gente está falando de um potencial de valorização imenso. O dividendo, que pode chegar a 7%, vai ser uma consequência do sucesso e não um ponto de partida. Ok, a projeção do Citi é otimista, eu concordo, mas... E o risco de execução?
A ERB já decepcionou o mercado antes. O que de fato mudou na gestão para que essa recuperação seja sustentável? Você está trocando um retorno quase garantido de 12% por uma promessa de valorização que depende de um plano de recuperação dar 100% certo. É a diferença entre o que é tangível e o que é esperança, não é? É um ponto válido, sem dúvida. Mas eu enxergo o risco de outra forma. O perigo real, para mim, está na deterioração da BB Seguridade. Você mesma citou a queda de 14% nos prêmios. Como é que uma empresa que está perdendo o mercado de forma tão agressiva vai sustentar esses dividendos num longo prazo? O negócio principal está encolhendo. Já o risco da IRB, embora exista, já está no preço. O mercado ainda pune a empresa pelo passado, mas o valor de amanhã será criado pelo crescimento de lucro que já está acontecendo e que é projetado para continuar. 40% em 2025 e mais 15% em 2026. Então, mas aí você toca num ponto que não fecha para mim. Essas projeções para o IRB, elas dependem de variáveis importantes, como, por exemplo, a empresa aumentar o seu payout, ou seja, a fatia do lucro que ela distribui de 30% para 50%. Isso ainda é uma suposição. Significa que a empresa teria que reinvestir menos no próprio negócio. A BB Seguridade, por outro lado, tem um payout histórico acima de 80%. É uma política de remuneração clara, testada e transparente. O investidor de renda sabe exatamente o que esperar. Certo, você fala em suposição, mas mesmo com o payout atual de 30%, que é mais conservador, o dividendo da IRB já saltaria para mais de 4% em 2026, com um potencial de crescer junto com o lucro. E esse é o ponto central para mim. O que é mais poderoso para o investidor? Um dividendo alto, mas que vem de uma base de lucros em declínio, ou um dividendo menor hoje, mas que cresce exponencialmente porque a empresa está se tornando cada vez mais lucrativa? A trajetória do dividendo da IRB é de subida. A da BB Seguridade, no mínimo, é uma incógnita. Enfim, no fim das contas, a minha posição é que a BB Seguridade oferece uma tese defensiva e muito clara para 2026. Diante da incerteza, ela se consolida como uma geradora de caixa previsível. É uma escolha para quem valoriza mais a segurança do fluxo de renda do que aposta numa valorização futura. E por outro lado, o caso da IRB Brasil é uma aposta no futuro, sem dúvida alguma. É uma tese de risco e retorno elevados, baseada numa recuperação que já mostra resultados concretos e tem projeções fortes para continuar. O investimento aqui é na capacidade da empresa de consolidar essa virada e assim destravar um valor enorme que ainda está reprimido no preço da ação. Pois é. No fim, o que a gente vê é que o mesmo setor oferece dois caminhos bem diferentes para o investidor, né? Um mais focado em renda e disciplina e outro numa virada de jogo com alto potencial. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.